ter uma boa interação aí. Obrigado. Felipe, ele é da nossa equipe, irmãos, da EBD, tá? Então ele está aqui para nos ajudar, tá? Deixa eu ver quem está aqui conosco, então. Nós temos aqui o Edilberto. Tudo bem, Edilberto? Oi, pastor, bom dia. Bom dia. Gilberto e Suzana estão aqui com a gente também. Quem mais? Jade, Laís, Ludmila e Daniel, Raul Correia, Rose, está aí a Rose, a Sandra, a gente estava conversando há pouco, o Sávio está aqui, Sérgio, qual o Sérgio que é esse? O Sérgio, estou vendo você, Sérgio. Bem-vindo. Silvia Maria, Tainara, o Vidal está aqui com a gente, o Zé, que Zé é esse, hein? Quem é o Zé? Seria o Cazuza? José. Qual José? José Antônio. Eu estou aqui, José Cazuza está aqui também. José Cazuza e o José Antônio. Daniel Gustavo. Alessandro. Quem é esse Alessandro? É o Carneiro? Ou é outro? E pior que o microfone dele ele não vai conseguir responder. Não está aparecendo. O Alessandro é meu irmão, mora aqui perto da minha casa, pastor. Ele está sendo apresentado à IPN e, se Deus quiser, na próxima recepção de membros, ele estará junto. Ok. Quem falou foi o Edilberto. Isso. Beleza, Edilberto. Joia. Um abraço aí para o Alessandro, então. Ok, irmãos. Então, nós temos aqui um grupo muito bom, 24 participantes. Vamos dar início, então, para a nossa aula. Esperamos que seja uma aula... Nós estamos procurando fazer aulas bem curtas por causa do horário, né? Então, isso compromete um pouquinho a participação dos alunos, né? Que não dá para a gente ficar debatendo muito, mas a gente faz o que pode nesse contexto aí de pandemia. Ô, Vidal, você está me ouvindo, Vidal? Fala comigo, por favor. Estou ouvindo, sim. Muito bem. Você pode fazer uma oração para a gente, pela nossa aula, por favor? Sim. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por permitir que tenhamos esta aula, ainda que à distância, Senhor. Te peço que o Senhor ilumine o pastor Marco Antônio, suas palavras, que sejam ditas, não as palavras que ele quer dizer, mas as que o Senhor tem para ele nos ensinar, Senhor. E que possamos aprender, Senhor, dessa aula, aquilo que o Senhor quer que aprendamos, aquilo que é vontade do Senhor que saibamos. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Além dos 24 participantes aqui dentro da sala do Zoom, nós temos 69 agora dispositivos conectados conosco. Queria falar um pouquinho com o pessoal de casa. Pessoal, muito joia que vocês estão conosco aqui para participar da nossa aula. Se vocês quiserem vir aqui para dentro da sala de aula, é muito fácil, tá? Você digita aí no seu browser aí, qr.de, QR Code, mas tem um pontinho entre o CO e o DE, /EBDIPN, tá? Acesse esse link, eu vou repetir, tá? E ele vai te pedir uma senha. A senha é o ano de fundação da nossa igreja. A gente não está divulgando aqui, direto assim, né? Explicitamente, porque YouTube é a terra de ninguém, né? A gente não sabe quem vem, se vem uma pessoa de boa fé ou não. Então, para alguém entrar, que esteja nos assistindo, se não sabe o ano de fundação da nossa igreja, entre em contato com qualquer membro da igreja que eles vão te falar, tá? Mas é uma forma da gente fazer um filtro aí, tá bom? Então, está convidado para virem aqui para a nossa sala. Vou repetir o link, tá? qrco.de/EBDIPN. Tudo junto, tá bom? E muito legal que vocês estão com a gente aqui. Continuem conosco. Nossa aula começa aqui nesse momento com mais de 100 alunos, né? Incluindo toda essa turma bonita que já está aqui dentro comigo e mais os que estão nos acompanhando aí, tá? Muito bem. Para a gente dar início, então, à nossa aula, deixa eu ver como é que faz a passagem aqui dos slides. É isso. A nossa classe é a classe de Presbiterianismo Avançado, um curso com as doutrinas principais do presbiterianismo, que nos diferenciam, inclusive, das igrejas evangélicas,
e cremos que é uma diferença boa, porque nós temos procurado ensinar a palavra de Deus com muita fidelidade. Para aqueles que querem se tornar membros da igreja agora, no começo de dezembro, ou aqueles que já sendo membros, ou mesmo não sendo membros, querem conhecer mais a doutrina bíblica. Então, essa é uma classe que vai durar 9 semanas, e a gente está hoje aqui já na nossa 4ª aula, tá? Você pode também se inscrever pelo aplicativo da nossa igreja. E por falar em aplicativo, eu enviei pelo Zap. Vocês receberam um infográfico aqui no Zap do grupo? Me deem um ok se receberam. Alguém viu aí um arquivo Sim, né? Olha lá, é o Diogo que está... Deixa eu ver quem é que deu. Diogo, isso, a namorada ali. Muito bem. Então, gente, eu mandei... Oi, fala, Sandra. Pode falar. Eu recebi? Assim, formou-se um grupo da EBD. Nós temos um grupo no WhatsApp com os alunos aqui que se inscreveram no aplicativo, porque lá pela inscrição a gente conseguiu pegar Inscreveu? Então, Felipe, anota o nome da Sandra aí. Vidal, você está no grupo, Vidal? Tá, né? Então tá. Então, quem não está no grupo e quiser estar no grupo para receber materiais, o arquivo da aula, por exemplo, eu vou divulgar ele daqui a pouquinho no grupo, tá? Bom, mas eu coloquei, além de colocar no grupo, eu coloquei aqui também no aplicativo. Você vai no aplicativo lá em Palavra, tá? Estudos. Eu tô aprendendo a usar essa ferramenta aqui, gente. Espera aí, deixa eu tirar umas coisas aqui. Hide floating. Ok. Muito bem. Então, veja só. Aqui no aplicativo, em estudos, vocês veem o meu mouse passando em cima da imagem? Ou só eu que vejo? Veio, né? Ok. Então, palavra, estudos. Aí, em estudos, você vem aqui na EBD Online 2020, tem aqui um infográfico Aliança com Deus. Tá? E aí você vai ver lá o infográfico, que é a base da nossa aula aqui hoje. Então, você pode baixar esse PDF pelo aplicativo ou no WhatsApp. Como tem gente que está em casa que não está no grupo do WhatsApp, fica aí a dica de ir até o nosso aplicativo e buscar essa informação. Tá joia? Bom, nosso tema de hoje, então, é o Deus da Aliança, o Pacto da Graça. Tá? A gente vai começar com a leitura do texto bíblico de Apocalipse, capítulo 21, 1 a 8, que é onde todo o Pacto da Graça culmina. Né? Toda a história bíblica começa lá no Gênesis, vai terminar aqui. Novos céus e nova terra, com aquilo que Deus pretendia lá no Éden, e ele não desistiu durante toda a caminhada da história bíblica. Tá? Para fazer essa leitura, eu vou pedir, então, para nos ajudar nessa leitura, deixa eu ver alguém aqui, vou pedir o Diogo. Diogo, você pode abrir seu microfone aí para nós e fazer a leitura do texto bíblico. Eu esqueci, Diogo, o nome da sua namorada, você vai me lembrar na hora que você abrir aí, tá? Bom dia, pastor, é a Jade. Jade. Ô, Jade, depois que o Diogo lê os 4 primeiros versículos, você lê os 4 últimos, tá bom? Por favor. Eu leio os primeiros 4. Ela ouviu? Isso, dá uma dica aí para ela. 1 a 8, né? 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O 4. Não, o 4 ainda. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Jade, só um minutinho antes de você continuar, Jade. Só um instantinho, só um minutinho. Veja que no texto aqui que eu tenho na projeção, eu destaquei em amarelo o fim tão esperado por nós, né, da história da humanidade. Um novo céu e uma nova terra. E o que tem lá nesse novo céu e nova terra? Uma cidade que é chamada de noiva. A cidade é a cidade da morada onde Deus vai morar.
E essa cidade somos nós, a igreja, né? E esta igreja, então, é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vai habitar conosco. Todos os povos de Deus, né? Deus vai estar conosco. Isso aqui é muito importante para o objetivo da nossa aula de hoje. Pode seguir, Jade, por favor. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ok, muito obrigado. Olha só, tem mais duas coisas que eu estou destacando aqui. No verso 7, ele meio que expande aquela ideia dos versículos anteriores, né? Deus vai estar conosco, nós vamos estar com ele num relacionamento de pai e filho. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Gente, o objetivo de Deus sempre foi esse, sabe? De vivermos com ele num relacionamento íntimo e pessoal. E para que isso aconteça, tudo já está pronto. Tudo já foi feito por Cristo. Agora é uma questão de tempo. E antes de eu continuar, eu queria só fazer menção de uma aluna muito especial que está aqui hoje. Ela chama Luanda. Oi, Luanda. Tudo bem? É a filha do Darlan Carvalho, do missionário. É Luanda mesmo o seu nome? Ou Luana? Pode abrir seu microfone. Ela está falando... Oi, fala, querida. Oi. Qual é o seu nome mesmo, querida? É Luana ou Luanda? Luanda. Luanda, né? Filha do nosso evangelista Darlan, ela está assistindo essa aula lá de Santa Luz. Não, você está em Teresina hoje, né, Luanda? É. De Teresina, no Piauí. Tá? Ela está se preparando para se tornar membro da igreja e ela vai, no comecinho de dezembro, né, Luanda? Se Deus quiser, vai estar aqui com a gente. Sim. Muito bom, joia. Se Deus quiser. Bom demais você estar aqui, tá? Muito bem. Vamos continuar, então, gente, para a nossa introdução aqui. Veja só, doutrina é uma coisa importante. Eu vou pedir o Edilberto. Fala aí, Edilberto, doutrina é uma coisa importante, Edilberto? Sim, pastor. Por quê? Eu acho que norteiam a gente que tem como regra de fé e prática a palavra de Deus, em cima da palavra de Deus, assim, ancorado na palavra de Deus, são estabelecidas doutrinas que norteiam, né, o nosso caminhar, a nossa prática, para que sejamos sempre agradáveis a Deus. Bem, é essa a ideia mesmo. Sabe? Tem gente que não gosta de doutrina, mas é inevitável, gente. As ideias, elas trazem consequências. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é a partir das ideias e das convicções que nós temos. Então, a doutrina, ainda mais que a doutrina bíblica, ela foi revelada por Deus, é extremamente necessária para a nossa vida. Agora, veja o que acontece com uma das principais doutrinas do protestantismo reformado. James Parker, um ícone, né, vivo ainda, com mais de 90 anos, britânico, um cara que tem influenciado a teologia protestante nos últimos, 50 anos ou mais. Ele diz que no cristianismo moderno, a teologia do pacto tem sido injustamente esquecida. E esse é o tema da nossa aula. A aliança de Deus com o seu povo, o pacto de Deus com o seu povo. Há toda uma estrutura teológica que a palavra de Deus nos revela sobre este pacto, sobre esta aliança. E isso não tem sido lembrado, não tem sido ensinado. E vou dizer uma coisa para você. Se você já é um presbiteriano ou pretende ser um presbiteriano, se tem uma doutrina que você tem que saber, na ponta da língua, é a teologia do pacto, o aliancismo, a aliança de Deus. Tá? Meu professor no mestrado,
Dr. Mauro Meister, a esse respeito, ele disse: a doutrina do pacto é a base da teologia calvinista e, portanto, a teologia oficial das igrejas de confissão reformada. Ok? Então, vamos ver lá o que é essa teologia do pacto, o que é essa doutrina do pacto, tá? Também conhecida como aliancismo, ok? Muito bem. Vocês já devem ter ouvido falar bastante aqui, quem participou das outras aulas, da Assembleia de Westminster, que aconteceu no século XVII, na Abadia de Westminster, na Inglaterra, onde foram reunidos ali, por ordem do rei, as principais mentes teológicas, né, protestantes da época. E ali eles elaboraram os símbolos de fé de Westminster. Aqui eu tenho na minha mão aqui. Vocês estão me vendo também, né, gente? Então, estou vendo aqui que vocês estão me vendo. Então, tem aqui o breve catecismo de Westminster. Tem também o catecismo maior e tem a confissão de fé de Westminster. Um curso como esse, você não deveria fazer esse curso de 9 aulas sem ler pelo menos um dos 3. Talvez para iniciantes aqui seria isso, o breve catecismo. Se você acha que é difícil fazer a leitura de texto, versículo, tem aqui o breve catecismo ilustrado. Olha aí, mamão com açúcar, história em quadrinho, tá? Isso aqui está no Kindle. Eu ganhei esse aqui do autor, que por acaso é um pastor presbiteriano, e por outro acaso, que não é acaso, é meu sobrinho. Isso aqui, gente, tem ficado entre os mais vendidos no Kindle. Opa, está virado. Entre os mais vendidos no Kindle. O nome dele é O Breve Catecismo de Westminster Ilustrado. Tá bom? Eu comprei no Kindle também. Ganhei o impresso e comprei no Kindle. Bem, ali na nossa Assembleia, na Assembleia de Westminster, ficou bem definido que o aliancismo, e nós vamos ver algumas citações do breve catecismo, o aliancismo é um sistema de interpretação da Bíblia. Porque nos revela que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Senhor se relaciona conosco, não de uma forma casual, esparsa, aleatória, mas Deus se relaciona conosco por meio de pactos formalmente estabelecidos por Deus. E sabe qual é a vantagem disso, de ser um pacto? É que Deus não vai voltar atrás no que ele prometeu. Além dele ser um Deus fiel no seu caráter, ele fez promessas e compromissos conosco. Estão aqui do Gênesis ao Apocalipse, que ele vai honrar até o final. E você tem o pacto da criação, que é o pacto que Deus fez conosco antes da queda, e você tem o pacto da graça, que é o pacto que Deus fez conosco, com a humanidade, depois da queda. Vamos ver como que o breve catecismo ilustrado pode nos ajudar a compreender esses dois pactos, ok? Vocês estão conseguindo ler direitinho isso daqui? Então, vou pedir a Luanda para ler para a gente. Está dando para ler, Luanda? Se está, abre o seu microfone e leia para mim, por favor. Eu vou fazer a pergunta e você responde. Pode ser? Joia? Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Você, Luanda. Como? Pode repetir? Você está lendo o segundo quadrinho ali? Quando Deus criou o homem, você consegue ler? Pode ler para mim. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência. Pode ler o outro. Mais um, Luanda. Proibindo-lhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Então, olha só, isso aí foi um ato da providência de Deus. A providência de Deus, meus irmãos, é aquela doutrina que nos ensina que Deus decretou todas as coisas relacionadas com a criação, com a redenção, com a queda também, criação, queda e redenção. E no que diz respeito à criação,
Deus criou, fez um pacto para nos abençoar. Ele falou, olha, eu vou ser o Deus de você, Adão e Eva, vocês serão a minha família, eu vou fazer por meio de vocês uma grande descendência, mas para a coisa funcionar aqui, vocês serem abençoados, é preciso obedecer. Nós sabemos que eles não obedeceram, né? Então, o que aconteceu depois da queda? Vamos agora pedir a um outro aluno aqui, Sérgio, você pode ler para mim, Sérgio, não sei se está dando para ler. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? É possível ler, Sérgio? Pastor. Tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria, e os levar a um estado de salvação, por meio de um Redentor. Muito bem. Então, depois do pacto da graça, houve o pacto da criação, que também é chamado de pacto das obras, né? Porque o casal teria que obedecer, né? Realizar obras de obediência para continuar desfrutando daquilo, não para merecer, mas para poder desfrutar, teriam que ser obedientes a Deus. Não foram. Então, Deus não deixou o homem nesse estado de pecado e miséria. Gente, nós vivemos num mundo marcado por pecado e miséria. É por isso que está tendo uma pandemia, gente. É por isso que tem violência urbana, por isso que tem doença, por isso que tem desemprego. É resultado da queda. Nós vivemos num mundo amaldiçoado. Uma vez, uma aluna de escola dominical me perguntou assim, pastor, por que Deus deixou isso, isso e isso acontecer na minha vida? Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Aí eu respondi para ela nesses termos aqui. Deus estava em Cristo, ou Cristo estava numa cruz, morrendo em nosso lugar, para poder pôr fim a esse estado de pecado e miséria e nos proporcionar o que ele chama aqui de um estado de salvação por meio dele, que é o nosso Redentor. Esse é o pacto da graça que foi estabelecido por Deus em nosso favor. E agora, gente, nós vamos então enxergar como que esse pacto transcorre na linha do tempo que vai do Jardim do Éden até novos céus e nova terra. Esse é o infográfico que eu preparei. Eu dei essa aula há alguns anos atrás, aí o meu genro que estava na sala falou, poxa, pastor, você podia fazer um infográfico para ajudar a amarrar as ideias, ficar mais claro. Então, eu fiz na minha limitação aí gráfica, tá? E só que eu vou aqui, para facilitar para vocês, eu vou seccionar esse infográfico primeiro nessa parte aqui, tá? O que nós temos aqui nessa parte? A teologia do pacto, tá aqui, olha, o pacto da graça, o enredo contínuo no Antigo e no Novo Testamento, a teologia oficial das igrejas reformadas, e eu acrescentei aqui o pedobatismo. Pedobatismo é batismo infantil. Semana que vem vocês vão ter uma aula sobre ceia, batismo e ceia, eu me esqueci aqui qual é a ordem. Mas quando vocês forem tratar de batismo infantil, essa aula aqui é vital. Sem essa compreensão do pacto, você nunca vai entender por que os presbiterianos batizam crianças. Pedobatismo é isso, tá, gente? É batismo de crianças, tá? Muito bem. O que nós temos a respeito do pacto aqui para destacar para vocês? Primeiramente, que essa é uma doutrina que todas as igrejas reformadas valorizam, seja ela presbiteriana, batista, congregacional, anglicana e também aquelas igrejas na Europa que são chamadas de igrejas reformadas, tá? Nós vamos ter aqui, nessa linha do tempo, 6 alianças. Você consegue acompanhar aqui comigo? Vamos lá, olha. 6 alianças. Aliança da criação, aliança do começo, aliança da preservação, aliança da promessa, aliança da lei, aliança do reino e aliança da consumação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu li 7, porque a aliança da criação, está vendo que tem um pontilhado ali na vertical? Ó, vou passar com o mouse aqui. Olha. Isso aqui é antes da queda. Olha. É o pacto das obras ou aliança da criação. O pacto da graça é daqui para frente. O pacto da graça, ele se
ele foi revelado a nós por Deus de uma maneira progressiva, começando com o próprio Adão e Eva e indo até a revelação por meio de Cristo, passando por Noé, Abraão, Moisés, Davi e chegando finalmente a Cristo. O pacto da graça, gente, nada mais é do que o Evangelho. O Evangelho revela para nós o pacto da graça. Tá? E essas alianças, então, têm a ver com o relacionamento de Deus com a humanidade caída, no intuito de Deus de redimir para si um povo para ele. Veja só que são estágios, essas 6 alianças, a partir ali de Adão indo até Cristo, são estágios progressivos. Vou te dar uma ilustração para você facilitar a sua compreensão. Joga uma pedrinha na água assim, plim. O que acontece quando ela cai na água? Ela afunda, mas não é isso. E o que acontece na superfície da água? Ela forma um círculo em volta dela que vai aumentando e aumentando e aumentando. Vou pôr assim, ó, tá? Vai aumentando, aumentando. Com Adão ali no jardim do Éden, quando Deus diz assim, Adão, em você, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ali Deus prometeu o Evangelho, prometeu o Messias, prometeu um Redentor. Era isso aqui, olha, a gente chama isso de proto-evangelho. Aí com Noé vem mais uma revelação, Deus não vai mais destruir a humanidade por causa do seu pecado. Com Abraão é feita uma promessa de uma descendência da qual viria o Messias. Com Moisés é entregue uma lei para reger este povo de Deus. Com Davi é anunciado que essa aliança com Deus se dará nos moldes de um reino e que vai ser um descendente de Davi, que vai reinar sobre toda a humanidade por toda a eternidade. E finalmente Cristo vem. Nem cabe mais agora aqui na tela. Ó. Minha mão não coube mais, porque aí a revelação foi uma bomba atômica, né, de vida, né, não de destruição. Foi uma explosão realmente de autorrevelação de Deus. Ele foi se revelando pouco a pouco, revelando o seu plano salvador, e em Cristo esta revelação foi completa. Tá? Então, você tem nessas sequências de alianças, meus queridos, uma maneira de você compreender a unidade de toda a Bíblia através deste pacto da graça. E o que Deus pretende com este pacto? Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais bonitas do que nós vamos ver agora, que mais me sensibiliza, que me emociona por saber dessa intenção de Deus em nosso favor. Vamos ver o que está escrito aqui. Eu gosto de Daniel Gustavo. Você tem como ler para a gente? É o primeiro nome que eu estou vendo aqui. É possível, Daniel? Ou o Cazuza, quem puder ler primeiro. Daniel Gustavo, isso, ele abriu o microfone. Olá, Daniel. Bem-vindo, Daniel. Lê para mim, por favor. Pela criação, Deus une-se ao homem em relação de aliança. Depois da queda do homem no pecado, o Deus de toda a criação graciosamente uniu-se ao homem outra vez, mediante a promessa de redimir um povo para si mesmo da humanidade perdida. Palmer Robertson. Muito bem. Quem quiser ler mais sobre esse assunto, leia Palmer Robertson, O Cristo dos Pactos, um livro sensacional que ele escreveu, tá? Eu queria saber se vocês entenderam isso daqui. Deu para entender que Deus não tem 2 planos, 2 histórias, 2 enredos, um para o Antigo Testamento e um para o Novo Testamento, mas que o enredo é um só. Mesmo com a queda, o enredo sempre foi um: Deus se unir ao homem. Esse é o enredo da Bíblia. Deus quer se unir a nós. Ele nos criou para estarmos unidos com Ele. E com a queda, Deus reiterou o seu objetivo de ter essa unidade conosco. Isso é incrível, gente. Um Deus grande, majestoso, infinito, inconcebível na nossa mente, na sua grandeza e totalidade. Ele quer se unir a nós, quer ser o nosso Pai, quer que nós sejamos seus filhos. Ele quer redimir um povo para Ele, para a glória dEle e o bem desse povo. Então, é um script só, meus irmãos, é um enredo só, de capa a capa na Bíblia. E tem igrejas que ensinam diferente disso, gente. A maioria das igrejas ensina diferente. Tá? Veja o que esse outro autor ele disse sobre a intenção de Deus
para conosco. Cazuza, agora é sua vez, então, que você abriu e fechou de novo ali seu microfone. Amém, pastor. Como o Senhor nos deu no pacto, Ele é o amigo soberano do seu povo, que os abençoa em seu favor. Coloca-os sobre as obras de suas mãos e faz com que eles entrem em seu descanso e desfrutem dos prazeres que estão em sua destra. Olha aí, gente. O que Deus quer com esse pacto? Ser o nosso amigo soberano, para nos abençoar, para nos dar responsabilidades na sua criação, para nos dar descanso, para nos dar prazeres na sua presença. O problema do homem é que ele busca prazer de péssima qualidade, longe de Deus. O prazer completo está na presença de Deus. Vê se isso não é maravilhoso, gente. A intenção de Deus, como Deus é bom. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É isso, é o que Deus sempre quis. E ele nunca foi frustrado no seu propósito, porque os planos de Deus sempre se cumprem. Agora, da nossa parte, como amigos de Deus, vou pedir aqui para Rose. Você está aqui com a gente, Rose, para poder fazer essa leitura? Estou sim, pastor. Por gentileza. Aquele que, como servo, entra no pacto de Deus, é, todavia, amigo de Deus. Amigo obediente, que tem a lei de Deus em seu coração e se deleita em fazer a sua vontade. Cantar seus louvores, se consagrar como corpo e alma e todas as coisas ao Deus vivo, e governar somente em seu nome sobre todas as obras das suas mãos. Muito bem. Então, olha, fica claro o seguinte: o pacto da graça é um pacto de amor, de amizade, de cuidado e de proteção da parte de Deus. E de nossa parte, um pacto de amor, de amizade, de obediência, de serviço a esse Deus. E quando esse pacto é experimentado, sabe o que acontece? Você e eu encontramos a verdadeira vida. Só vale a pena viver em amizade com Deus. Uma das músicas mais cantadas nas igrejas evangélicas é que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E ser amigo de Deus só é possível graças a esse pacto e aquilo que custou para viabilizar esse pacto, que foi a vida do próprio Senhor Jesus. Há um princípio nesse pacto. Eu estou vendo aqui, gente, que várias pessoas estão entrando na sala, já temos aqui 30 alunos, e ainda temos um grupo aqui grande no YouTube. Você que está no YouTube aí, entra, dá uma olhadinha no chat aí do YouTube, porque tem um caminho para você entrar aqui na nossa sala, tá bom? Tem um link lá que você acessa e você pode entrar na nossa sala. O pessoal da nossa equipe técnica podia pôr o link com http // porque aí facilita, a pessoa só clica e já entra aqui, tá? Aí a senha é o ano de fundação da nossa igreja. E se você entrar aqui, você está vendo aí que eu boto o pessoal para trabalhar, né? Vão participar, vão fazer pergunta, vão fazer leitura. Muito bem. Esse pacto da graça, então, meus queridos, o aliancismo, ele tem um princípio fundamental. O princípio que o descreve, que o resume como nenhum outro, que é o princípio Emanuel. Você lembra o que significa Emanuel? No Natal a gente sempre fala, né, do Emanuel. O que significa, de acordo com o profeta Isaías, no hebraico, Deus conosco, tá? Vamos ver a importância desse princípio. Palmer Robertson, ele diz que o coração da aliança, o coração desse pacto é que Deus está conosco. Este é o princípio Emanuel da aliança. Este é o propósito de Deus por meio da aliança, formar um povo para Deus estar com esse seu povo. Isso é incrível, considerando a grandeza de Deus e a nossa insignificância, né, como pequenas criaturas limitadas no meio de todo o universo criado, para você ter uma ideia do amor e do valor que Deus nos dá, a ponto, inclusive, de dar seu filho por nós. No nosso infográfico aqui, este princípio Emanuel, ele está ilustrado. Acompanha comigo as ilustrações. Qual é a primeira ilustração? Quem pode me falar? Qual é a primeira ilustração?
É o Jardim do Éden. O Éden, um local. Quem estava ali no jardim? Podem me responder. Adão e Eva. Adão e Eva, quem mais? Satanás. Satanás Deus, também. Deus. Invadindo, Deus. né? Satanás e Deus, né? Deus. Esse jardim foi criado para Adão, Eva, sua descendência e Deus. Satanás está ali de intruso, né? Ele é um intruso na criação de Deus, mas a batata dele já está assando. Ele já sabe disso, por isso que ele está tão indignado assim. Aí você tem ainda no jardim, a segunda ilustração, uma serpente. Mas a terceira ilustração, qual é? O que é isso aqui? Está dando para ler? Arca. A arca, né? Se eu soubesse, porque eu ainda sou novo nessa ferramenta aqui, para saber como é que eu faço um zoom aqui nela, se é que tem jeito, deixa eu ver, tela inteira, não. Melhor deixar quieto. Pastor. Oi. Pastor. Diga-me. Pastor. Oi. Estou te ouvindo. Se o aluno tocar a tela, se o aluno tocar a tela com 2 dedos e abrir os 2 dedos, amplia a imagem. Opa, quem está no celular, né? Exato, pastor. Quem tiver com celular ou com tablet aí pode fazer isso, tá? Para facilitar. No notebook também é só clicar e arrastar, facílimo. Bom, então vocês estão muito tecnológicos, estão dando aula no professor aqui. Muito bem, então me digam, com tanta tecnologia, o que é a terceira figura? Bora? A arca. A arca. Quem não enxergou podia ler, né? Está escrito embaixo, né? Quem está na arca, pessoal? Quem está na arca? Pode falar. Noé e a família. E a Noé, família. A família e os animais. E os animais. Quem é que orientou Noé para construir? Quem é que fez com que os animais se dirigissem para a arca? Quem é que fechou a arca? Quem é que está ali presente com Noé? Deus. Aí você tem as teofanias. Por exemplo, o que é uma teofania, né? A palavra teo é Deus e fanias aí do grego, né? Phaneros, tem a ver com aparição, tá? Então são as aparições divinas. Com Abraão, Deus aparece e diz para ele: Abraão, olha para o céu e vê essas estrelas todas. Assim será a sua descendência. E da sua descendência é que eu vou cumprir aquilo que eu prometi lá atrás para Adão. E Abraão creu. Então você tem, de novo, Deus presente. Agora você tem também a tenda do encontro. Interessante que a versão, a revista atualizada, fala da tenda da congregação. E a NVI fala da tenda do encontro. Eu acho linda essa expressão, tenda do encontro. Encontro de quem, minha gente? Encontro de quem? Vamos lá, pode participando, pessoal. Quem quiser escrever no chat também, Deus de casa aí, pode falar. Deus com o seu povo por meio do sacerdote, pastor. É isso aí, a tenda é o encontro de Deus com o seu povo. Vai e constrói o templo. E quem é que vai estar lá no templo? Quem é que enche o templo com a sua glória? Deus. Deus está ali no meio do acampamento, no deserto, no meio da cidade. Deus está presente com o seu povo. Aí você tem agora uma manjedoura. Quem é que está ali naquela manjedoura? Deus conosco. Tá? E aí Cristo, depois da sua obra, morre, ressurge, sobe aos céus, e quem vem? O Espírito Santo. Quem é que está na igreja hoje? Deus está presente com a sua igreja por meio do Espírito Santo. E, finalmente, na Nova Jerusalém, quem é que vai estar lá? Nós lemos o texto inicial com a Jade e o Diogo. O Senhor, a Nova Jerusalém desce, novos céus e nova terra, e Deus estará com eles, habitará com eles, serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Gente, vocês entenderam o princípio Emanuel? O que é o princípio Emanuel? O princípio que estabelece que Deus nos cria e faz conosco uma aliança, um pacto, que é renovado depois da queda, e cuja finalidade é Deus estar presente com o seu povo. Deus podia ter nos criado, dado corda e deixado para lá, como os deístas, né, acreditam, como Voltaire, por exemplo, acreditava. Mas não, Deus ele está envolvido, ele está fora da criação porque ele não faz parte da criação, ele é o Criador, mas ele está dentro da criação, numa relação de amor e de unidade com o seu povo.
Veja só que tudo isso que nós estamos falando tem base bíblica. Deixa eu ir para frente. Ah, sim. Aqui diz que esta é a súmula de toda bem-aventurança. O quê? O princípio Emanuel. Esta é a principal promessa de Deus, que inclui todas as outras promessas. O princípio Emanuel é um sumário perfeito de todas as bênçãos. Todas as bênçãos resumidas em uma só promessa. A bênção das bênçãos. Qual é a bênção das bênçãos? Qual é o sumário de todas as bênçãos? Você já pegou a ideia? Posso fazer uma provinha? Sabe, o pessoal de casa aí também está ligado? Qual é o sumário perfeito? Qual é a bênção das bênçãos? Ganhar um emprego novo, um salário melhor, um casamento, filhos, uma viagem boa, saúde. A presença de Deus conosco. Porque se você tem a presença de Deus conosco, pode faltar tudo. Você está firmado nas suas emoções, você está garantido eternamente, você se sente amado, cuidado por esse Deus. Agora, se ao invés de faltar tudo, pelo contrário, vierem todas as outras bênçãos também, essas bênçãos são acréscimo. Elas vêm para alegrar a sua vida um pouco mais, mas você não depende nem das outras bênçãos, nem das circunstâncias, nem das emoções para ser contente. Por isso Paulo dizia, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, na presença do Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor. Vamos ver a base bíblica deste princípio Emanuel. Os textos bíblicos estão aí marcadinhos de amarelo, estão aqui do lado no seu infográfico, e para facilitar a nossa vida, nós vamos então fazer a leitura. Eu vou precisar agora da participação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Sávio, querido Sávio Levi, pode ler para a gente o primeiro versículo que estabelece o princípio Emanuel no Jardim do Éden com Adão e Eva. Obrigado, Sávio. Sim, pastor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Viram a presença de Deus no jardim? Esse é o princípio Emanuel, tá? Tainara, está com a gente aqui, Tainara? Sim, pode fazer sim, a leitura, por gentileza. Sim. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Onde estava Deus? Estava ensimesmado lá na glória celestial, alienado de tudo que estava acontecendo aqui? Não, ele fala com Noé, ele aparece a Noé, ele instrui a Noé, e o resto é história. Obrigado, Tainara. Temos aqui a Ludmila e Daniel. Qual dos dois poderia ler para a gente? Gênesis 12:7, que fala do princípio Emanuel na vida de Abraão, que era Abrão. Ludmila e Daniel estão aqui com a gente? Estamos. Estão, então, por favor, pode ler. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e apareceu. Olha que interessante. Apareceu o Senhor ao Senhor que lhe aparecera. Isso é uma teofania, é uma aparição de Deus para falar com o seu povo e revelar ao seu povo. Aqui, no caso, ainda nem era povo, né? Era uma família que estava sendo escolhida para dela ser gerada um povo. O princípio Emanuel, Deus conosco. No deserto, essa expressão de Levíticos, ela é simplesmente sensacional. Tem gente que não gosta de ler Levíticos. Por exemplo, é lá em Levítico que está, pela primeira vez na Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sabia? E essa expressão aqui, ela é a ideia central do princípio Emanuel. Vamos pedir aqui o Raul Correia, está com a gente, Raul? Depois eu vou pedir o Jefferson Oliveira. Estou sim. Então vamos lá, Raul, por favor. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Muito bem, é isso aí, gente. Olha só, as três afirmações compõem, vamos dizer, o contrato de Deus conosco.
E é interessantíssimo, gente, que essa expressão de Levíticos 26:12, ela vai ser repetida de diversas maneiras, às vezes igualzinho, de Gênesis ao Apocalipse, tá? Nós vamos encontrar essa expressão. Eu estava terminando de ler o livro de Ezequiel. Olha como o livro de Ezequiel, um profeta. Deixa eu dar uma puladinha aqui, só para vocês verem como que isso é verdade. O livro do profeta Ezequiel termina falando da nova cidade, uma cidade que Daniel viu, que Ezequiel viu, e ele diz o seguinte: o nome daquela cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. O princípio Emanuel, no profeta Ezequiel também. Então, olha só, as três partes dos termos da aliança de Deus conosco. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu andarei entre vós. E é a realidade que hoje nós experimentamos. Em Canaã, o que aconteceu lá em Canaã? Pode ler para mim quem que eu falei que ali? O Jefferson, né, Jefferson? Isso. E habitarei no meio dos filhos de Israel, não desampararei o meu povo. Impressionante. Todo aquele período ali de conquista e tudo mais, né? Mesmo com o exílio, Deus não desamparou o seu povo. Um remanescente fiel foi trazido de volta, né? E aí, então, nós chegamos ao Novo Testamento, com o nascimento de Jesus, né? Muito bem, vamos ver quem mais. Ludmila e Daniel já leram já, né? Acho que Gilberto e Suzana estão aqui com a gente? Se tiverem, para participar da leitura. Se não, vamos lá, Vidal, lê para mim então, por favor. E habitarei no meio dos filhos de Israel, pastor? É isso. Não, é Mateus 1:23. Desculpe. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Muito bem. Pode engatar aí 2 Coríntios 6:18 também, Vidal. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, são variações do mesmo tema, gente, tá? Deus se propondo a constituir um povo para si e se envolver, se relacionar, conviver com esse povo. Apocalipse 21:3, repetindo a nossa leitura. Edilberto, pode ler, por favor, para a gente? Apocalipse 21:3. 21:3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Muito bem. Gente, ficou claro até aqui duas coisas. Deus se relaciona conosco através de pactos. O pacto que está em vigor, os dois estão em vigor, o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras hoje, ele existe para lembrar ao homem que ele tem uma obrigação com Deus, que Deus deu a ele ali no Jardim do Éden, que é a obrigação de constituir família e sociedade, que é de cuidar do mundo que Deus nos deu para governar e que é de obedecer a Deus. Só que o pacto da criação, ele não capacita o homem a cumpri-lo. Ele só estabelece qual é a regra, e o homem vê que ele está incapaz de cumprir essa regra. Então vem o pacto da graça que está em vigor, em que Deus nos diz: olha, vamos fazer essa coisa funcionar, eu entrego o meu filho, pago a sua redenção, eu pago a sua dívida com a vida do meu filho, e nós vamos então agora viabilizar esse relacionamento que nós sempre desejamos ter com a nossa criação. Muito bem. Então, pacto da graça e princípio Emanuel, que faz parte do pacto da graça. Estamos juntos até aqui, gente? Muito bem, mas será que isso são apenas ideias soltas? Ou será que haveria um texto bíblico que pudesse fazer a conexão com o que aconteceu lá atrás no Antigo Testamento, com o que aconteceu ali no Novo Testamento com Cristo? O nosso infográfico procura ajudar você a ver isso. Olha aqui, eu marquei aqui em cima, olha,
está escrito aqui, a igreja nas casas, que se torna, então, uma igreja institucional. A igreja, ela começa com a família de Abraão, né? Também a família de Noé, a família a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, e finalmente se transforma num povo, e então você tem ali a institucionalização da igreja, em Israel, no Antigo Testamento, e nós hoje, depois do Novo Testamento. Temos um texto bíblico que liga Abraão com Cristo, em Gálatas 3. Vamos ver esse texto, gente? Que sensacional! Olha só, está chegando aí. Muito bem. Silvia Maria, tá fácil de você ler para a gente, Silvia? Está. Por favor. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, 8 e 9. Muito obrigado, Silvia. Um recadinho aqui para Júlia Durães e para Vanderléia Lima, que não estavam conseguindo entrar aqui na sala, tá? Podem tentar, se ainda não entraram, que como é que fala aqui? O pessoal aqui está dizendo que já deu certo, que já está funcionando aí, tá? O pessoal da parte técnica, dá uma assessorada aí no chat, por favor. Muito bem, gente, olha só. Abraão ligado a Cristo. Quando Deus conversou com Abraão, falando da sua descendência, a Bíblia nos diz que, ainda que de uma maneira embrionária, Deus anunciou o evangelho para ele. Aquele evangelho que já havia sido anunciado para Adão: olha, o teu descendente vai massacrar a cabeça da serpente, embora ele vai ser mordido pela serpente no calcanhar. Agora, esse mesmo evangelho ganha contornos maiores. Deus faz, então, uma aliança formal aqui com Abraão, e ao fazer essa aliança, Paulo está dizendo que o evangelho foi anunciado, que a vinda do Messias foi predita ali naquele momento, como uma promessa de salvação, como uma promessa de redenção. Tá? Então, ele nos liga com Abraão. Os que são da fé hoje são abençoados com o crente Abraão. Chama Abraão de um termo contemporâneo, o crente Abraão. Okay? Então, esse aqui é um texto muito importante, porque ele liga o princípio Emanuel do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Tá? Muito bem. Vamos caminhar mais um pouquinho. Já vimos o princípio Emanuel. E agora, então, gente, nós faremos o seguinte. Nós vamos encerrar a nossa aula com as aplicações. Essa parte aqui do gráfico, que fala dos sacramentos, que fala da circuncisão, batismo, Páscoa, ceia, isso aqui é tema para as próximas aulas. Mas você só vai compreender a relação que existe entre o que é feito no Novo Testamento quanto com o que é feito no Antigo Testamento, se você captou essa mensagem. É uma história só, é um enredo só. Vai mudar, só dando uma palhinha aqui para o que virá à frente, vai mudar, meus queridos, sabe o quê? A forma, mas não a essência. Na circuncisão, você derramava sangue, cortando ali o prepúcio do menino, com 8 dias. Agora não pode ter mais derramamento de sangue, porque o sangue derramado era símbolo da vinda do Messias, que morreria em nosso lugar. Agora que ele veio é água, que ele já veio, já derramou sangue, não vamos mais derramar sangue. Ele veio para nos purificar. A Páscoa tinha também um cordeiro que era morto, e era sangue derramado, e eles comiam. Agora a gente vai comer, mas sem derramamento de sangue. É o pão e o vinho, que simboliza o sangue. Tá? E então isso aí depois vai ficar mais claro para vocês nos detalhes, mas a chave para compreender o batismo infantil, a ceia do Senhor, é essa unidade doutrinária, teológica, temática do Antigo e do Novo Testamento. Vamos, então, fazer aqui as aplicações finais, para a gente concluir e a gente pegar um almocinho de domingo, né, que todo mundo gosta, né? Tá chegando a hora. Enquanto o pessoal arruma a mesa,
e vai pondo as panelas aí para esquentar no fogão, quem vai comer em casa. Vamos às aplicações. Primeiro, gente, para você ler a Bíblia, conhecer a doutrina do pacto da graça, ou o aliancismo, é uma chave maravilhosa para você compreender a Bíblia Sagrada. Essa doutrina é uma estrutura para compreender toda a Bíblia. A mensagem da Bíblia é uma só. Deus quer ser o nosso Deus, quer que nós sejamos seu povo, quer estar entre nós. Mas, para isso, Cristo precisa ser enviado. Cristo precisa dar a sua vida. E a nossa fé tem que ser colocada nele. Por isso, todas as passagens da Bíblia, todos os livros da Bíblia, de alguma maneira, se relacionam a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Tanto que Jesus, no caminho de Emaús, ele começando por Moisés, os profetas e os salmos, o que Jesus falou com os discípulos no caminho de Emaús? Expôs sobre a necessidade que havia do Cristo vir e padecer em nosso favor. Então, nós muitas vezes fazemos uma leitura da Bíblia muito simplista, muito moralista. Jonas, ele desobedeceu a Deus e foi parar na barriga do peixe. Olha, não pode ser desobediente a Deus, porque você vai se dar mal. Cadê Cristo nessa parada? Sendo que Jonas foi o único sinal que Cristo disse que ele daria para satisfazer lá a ânsia dos fariseus, é que ele também, como Jonas, ficaria 3 dias no ventre da terra. Total ligação entre Jonas, a baleia, e Cristo, sua morte e ressurreição. Então, essa é a chave de interpretação da Bíblia, a doutrina do pacto, da aliança. Além disso, meus queridos, que tal a gente estabelecer um objetivo espiritual na nossa vida? Não vamos dar nenhum valor maior do que a nossa comunhão com Deus. Nada, ninguém vai ser mais valioso e precioso para nós do que a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nem o trabalho, nem o marido, a esposa, os filhos, o dinheiro, a viagem, o patrimônio, o time de futebol, a saúde, nada para nós vai ser mais valioso do que o próprio Deus. Porque não tem nada que pode ser mais importante do que Deus estar conosco, que nós estarmos em comunhão com esse Deus. Se você se propuser a isso, você se livra e se liberta do pecado da idolatria. Mesmo que não sejamos idólatras no templo, mas podemos ser idólatras no coração. Outra aplicação, que tal a gente, compreendendo o tamanho da graça de Deus e a sua generosidade para conosco, que tal a gente replicar isso nos nossos relacionamentos? Às vezes a gente quer muito a graça de Deus, as bênçãos de Deus, a generosidade de Deus, mas nós somos mesquinhos, somos maus, somos sem misericórdia com o próximo. Aí não faz sentido, não é verdade? Uma outra aplicação, a criação. Deus estabeleceu o pacto da criação lá, a aliança da criação. Case, tenha filhos, trabalhe, desenvolva a cultura, a ciência, a tecnologia e adore a Deus. 3 mandatos, o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. Todas as vezes que uma pessoa, uma família, uma igreja, um país, desafiarem esses mandatos, desprezarem esses mandatos de Deus, vai dar ruim e muito ruim. Então, essa versão que a nossa sociedade tem ao casamento, ou a preservar o casamento, a versão que a nossa sociedade tem a ter filhos, infelizmente até casais crentes, cristãos, presbiterianos, não querem ter filhos. Filho é problema, filho é despesa. Vão ter muito poucos filhos. Isso está contrariando o mandato de Deus. Aquele jovem que não quer trabalhar, não quer dar o sangue, se trabalha, é um cara que trabalha com má vontade, está contrariando o mandato da criação. Deus falou, vai trabalhar no jardim, vai cuidar do jardim. Então, vamos zelar pela obediência aos mandatos da criação. Eles continuam em vigor. Não vai salvar ninguém só pela obediência, mas eles devem ser obedecidos. A família em aliança. Você é casado? Então, você constituiu uma família em aliança com Deus. Se você é um crente,
Você tem filhos, são filhos da aliança, e isso tem implicações, então, para a sua família, a adoração na sua casa, o culto na sua casa, o batismo das crianças, tudo isso decorre de nós termos uma aliança com Deus. É um privilégio que nós temos de constituir família e criar família na presença de Deus. Outra aplicação, aliança pessoal. Se o pacto da graça é revelado no Evangelho, por meio da pessoa de Jesus Cristo, para que nós tenhamos esse relacionamento privilegiado com Deus, você já tem? Você já fez essa aliança com o Senhor Jesus? Você já é uma nova criatura? Jesus falou que se a pessoa não nascer de novo, ela não pode entrar no reino de Deus. Você já tem essa experiência de estar no reino de Deus, assegurado de que estará no reino de Deus, porque já nasceu de novo e já fez a sua aliança pessoal com Cristo? E por último, não menos importante, essa é a missão que Deus nos deu. Quando Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação, e por isso, em nome de Cristo, nós apelamos aos familiares, aos amigos, reconciliai-vos, pois, com Deus, é porque essa reconciliação é exatamente o que o pacto da graça vem nos proporcionar, é o que o Evangelho vem anunciar, é o que Cristo veio nos adquirir, né, esse caminho da reconciliação até ao Pai. E nós temos essa missão de promover essa reconciliação com os eleitos de Deus, seja por meio da nossa fala, testemunho, apoio financeiro, trabalho duro. Fomos chamados para fazer parte dessa missão. Muito bem, gente, essa é a nossa aula, então, sobre a teologia do pacto e o aliancismo com o princípio Emmanuel, que é expresso em toda a palavra de Deus, e aqui estão algumas das implicações práticas para isso. Eu queria dar aqui para os queridos, vamos ter 5 minutinhos aqui para um bate-papo. Eu, por mim, ficaria até 13h, mas a gente já estourou aqui o nosso horário, né? Então, vamos ser moderados aqui nisso, tá? Quem gostaria de fazer alguma pergunta, pode ou mandar no chat, se já tiver no chat, o Felipe me ajuda com a leitura, ou levanta a mãozinha aí para você entrar na fila aí para falar, tá bom? O primeiro não precisa fazer nada disso, o primeiro já pode começar a falar, os outros é que vão precisar um pouquinho de ordem, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aqui, estou vendo aqui no chat aqui que a aula sobre batismo infantil é semana que vem mesmo, domingo que vem, tá? Então não percam, porque é a sequência disso daqui. Alguma pergunta? Pode ser não só pergunta, um versículo que você encontrou, que reforça o que foi dito. Pois não, quem está falando? Quem é? Pastor. É o Cazuza, pastor. Pois não, Cazuza. Cazuza, pastor. Diga aí. Na verdade, é um pedido ao senhor. Uma sugestão também, né? Não só ao senhor, mas principalmente o pessoal da técnica. Essas aulas todas, né? Hoje nós estamos na 4ª, são riquíssimas. E o material didático que nós temos recebido, que é apresentado na aula, ele é bastante complexo. O Espírito Santo ajuda a gravar nos nossos corações, nas nossas mentes, mas se fosse possível, de alguma maneira, eu não sei se é pela ferramenta utilizada, que a aula em si, o pronunciamento dos professores estivesse disponível no nosso grupo lá, porque às vezes pode ser que alguma coisa nos escape, né? Somos falhos. Então, se, por exemplo, toda a sua fala, toda a sua explanação, que, claro, a gente prestou atenção ao máximo, mas eu, por exemplo, gostaria muito sempre, né, de poder rever. Tá, era esse o pedido que eu tinha, pastor. Perfeito, obrigado. Perfeito. Isabela, está me ouvindo, Isabela? A Isabela já está providenciando, viu, Cazuza? Já foi pedido isso. Estou marcando, então... Oi, Silvia, pois não. Eu posso falar agora? Só um segundinho, só fechar aqui. Cazuza, nós estamos criando no YouTube uma playlist só das 9 aulas desse curso. A playlist vai chamar Presbiterianismo Avançado e as 9 aulas estarão lá, acredito que já é nessa semana.
a gente vai ter essas aulas separadinhas. É só cortar aqui, porque tudo isso aqui está sendo gravado, tá? Então, o seu pedido é uma ordem, será atendido. Silvia, pois não? Senhor Marco Antônio, quando o senhor falou sobre a idolatria, que isso aí seria uma idolatria, quando alguma coisa é mais valioso do que Deus. Então, eu me lembrei de uma palavra do Senhor numa vigília há muito tempo, quando o Senhor disse que devemos enfrentar a tribulação com uma boa teologia. E o Senhor disse assim: sofremos por causa dos ídolos do nosso coração. E falou sobre prazer em Deus, que tribulação é uma oportunidade, e que nós temos, existe uma aliança divina conosco, que não temos merecimento, que vivemos em um mundo caído. Me lembrei disso aqui, e eu tenho anotado também. Olha, você tem a data aí? Foi o quê? Foi a vigília do pastor Obedes lá, quando ele estava acidentado? Eu sempre coloco data, até horário. Só que nesse aqui, eu não tenho. Tudo isso aí que você falou é a cara mesmo do que eu procuro enfatizar nas minhas pregações e ensino. São verdades que eu acredito do fundo do meu coração. Obrigado, Silvia. Eu tenho a impressão de que isso aqui foi daquela vigília do pastor Obedes, para ele, né? Sim, pois é, eu também acho que foi. Para Deus. Muito bom. Ok, o Felipe está dizendo aqui que o link de cada aula já foi encaminhado no grupo do WhatsApp na última sexta-feira. Só que ali, Felipe, eu acho que está o link do culto completo. A mini live, o culto e a EBD. Nós vamos separar isso. Dá uma conferida para mim e a gente depois dá essa informação aqui. Beleza, pastor. A gente dá uma conferida aqui. Isso, joia. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação ou pergunta? Nós estamos para encerrar. Eu gostaria de fazer uma contribuição referente à pergunta inicial, se a doutrina é importante. Eu lembrei do texto de Efésios, né? Que diz o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ok. É legal. Você leu um texto bíblico que fala de dons que Cristo deu quando ele ressuscitou, né, e foi aos céus. E entre esses dons é interessante, você tem ali o profeta que fala da palavra de Deus, o mestre, né, que ensina a doutrina da palavra de Deus, e quando esses dons estão funcionando, o resultado é o crescimento do corpo de Cristo, a maturidade dos crentes. Uma vida madura depende do ensino bíblico consistente e fiel à palavra de Deus, né? Obrigado, Sérgio, muito bom. Ok, gente, então vamos encerrar. O Diogo tem uma pergunta. Vamos lá, Diogo, a última pergunta, então. Pastor, foge um pouco do assunto, mas trata da questão do Novos Céus e Nova Terra, né? Nova Jerusalém, a consumação da promessa. Normalmente, nós costumamos aprender que nos Novos Céus e Nova Terra, em Nova Jerusalém, não haverá a presença do pecado mais, né? Só que surgiu uma dúvida quando eu fui ler Isaías 65, quando no verso 20 ele fala: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui nessa passagem ele está falando dos novos céus e nova terra, né? E aí quando ele fala que quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, gera essa dúvida: se não existe o pecado, como quem pecar só será amaldiçoado aos 100 anos?
E qual é o texto? Isaías 65, verso 20. Ok. Então, eu vou dar uma olhadinha nesse texto com mais calma e eu respondo no nosso grupo lá dos alunos, tá bom? Então, todos vocês vão receber a resposta, mas realmente é um texto complexo e o nosso tempo aqui já estourou, né? Achei que você fosse perguntar sobre a predestinação. Tem aluno que deixa assim, quando acaba o tempo, ele fala, eu queria fazer só uma perguntinha assim, sobre a predestinação. Aí, mas foi na mesma linha, uma pergunta complexa, e eu vou olhar com carinho, viu, Diogo, e respondo para vocês. Tá joia? Muito bem. Nada. Vamos encerrar, então, a nossa aula de hoje. Sobre a literatura indicada, chama O Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson, tá? O Cristo dos Pactos, Palmer Robertson. É um livro que assim, eu me deleitei em fazer a leitura desse livro. Muito bom, você realmente passa a compreender a doutrina bíblica, né, como um todo, e não como fragmentos, né, apenas. Muito bem, o nosso presbítero Evaldo continua aqui com a gente, ou já foi-se para o almoço? Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Acho que não está. Bom, então eu vou pedir ao Felipe Cruzeiro para nos dirigir numa oração final. Ok, pastor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, especialmente, ó Pai, por essa aula tão abençoada que tivemos aqui. Te louvamos, ó Pai, por termos esse canal tão abençoado do YouTube, ó Pai, para poder ministrar a tua palavra, e que ela certamente, Pai, alcançou o coração de muita gente que está nos escutando. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa consolidar essa palavra nos nossos corações e que durante a semana possamos meditar nela, Pai, e compartilhar com as outras pessoas, especialmente com aqueles que não te conhecem ainda, principalmente nesse momento de calamidade pela qual todo mundo passa, Pai. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos dê um restante domingo abençoado na tua presença, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Ok, meus queridos. Então, muito obrigado aí a todos vocês que estiveram aqui conosco na nossa aula aqui presencialmente, né? E aos que estiveram também assistindo aqui pelo YouTube. Fica o convite para que quem está no YouTube possa estar com a gente também aqui no Zoom, tá bom? Um ótimo domingo, bom almoço para todos, e ao nosso pessoal da Missão Digital que esteve aqui viabilizando essa transmissão. Parabéns aí mais uma vez pelo excelente trabalho. Deus abençoe vocês também, tá? Tchau, tchau, gente. Obrigado, pastor. Bom domingo. Bom dia a todos, pessoal. Muito Obrigado. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um só rebanho, um só pastor.